Boa tarde a todos e todas. Agradeço ao senador Eduardo Braga pela oportunidade, à senadora Zenaide também pela indicação, para estar aqui enquanto grupo de pesquisa em tributação e gênero, para falar da perspectiva de gênero agora no PLP. Pode passar. Sem mais delongas, nós temos 3 propostas principais com relação ao PLP 68, entendendo a perspectiva de gênero. E a primeira delas, que talvez seja a mais relevante para essa audiência, é a inclusão de armas e munições no imposto seletivo. Pode passar. E nós temos 3 motivos pelos quais nós precisamos incluir armas e munições no imposto seletivo. E o primeiro deles é muito claro, que nós precisamos incluir as armas no seletivo para manter a tributação. Não se trata de uma medida para aumentar a tributação de armas, e sim manter como está a tributação de armas. Hoje, as armas, a exemplo dos revólveres, eles têm uma alíquota de IPI, PIS/COFINS e ICMS, que chega a quase 90%, e passarão a ser tributadas na alíquota padrão, o que representará uma redução de 70% na tributação de armas, caso nós não tenhamos a inclusão de armas no imposto seletivo. As armas passarão a ser tributadas na mesma alíquota que perfumes e fraldas, por exemplo. Esta é a redação atual do PLP 68. Pode passar, por favor. É nítido que as armas causam dano à saúde. Apenas no ano de 2022 foram 33 mil vidas perdidas, vitimadas por armas de fogo, e 17 mil internações hospitalares em tratamento em decorrência de armas de fogo. E aí há uma questão relevante de dizer, senador Eduardo Braga, que há um crescimento de 12% na região norte nas internações referentes a armas de fogo. Isso significa um impacto maior que a região norte e nordeste sofre com gastos do SUS nas internações decorrentes de armas de fogo. Próximo. O valor da internação da arma de fogo, e aí por isso que nós estamos falando de saúde, gastos relativos à saúde, a internação por vítima de arma de fogo, custa 59% mais do que por outros fatores, por outras agressões. E a região norte e nordeste, eles gastam 1,5 vezes mais do que a média nacional com internações por armas de fogo. O valor gasto especificamente com essas internações de armas de fogo, poderia ser utilizado para realizar 10 milhões de hemogramas completos, ou 934 mil mamografias. Isso significa que nós temos gastos do SUS extremamente relevantes que poderiam ser utilizados para a prevenção, que estão sendo utilizados para tratamento de vítimas de armas de fogo no Brasil. Pode passar, por favor. E armas de fogo são o principal instrumento utilizado em assassinatos de mulheres no Brasil. E é muito simbólico, porque hoje é o dia 25 de novembro, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. E reduzir uma tributação sobre armas significa afetar a vida das mulheres. Só esse final de semana, infelizmente, tivemos mais 2 feminicídios de Janerine Santos Nascimento. O marido assassinou ela em plena luz do dia, na 25 de março. E Nicole Victoria, que também foi encontrada morta. Apenas esse final de semana estamos tratando de outros 2 casos de feminicídio, mas não apenas. Nós tivemos aquela tragédia do tiroteio em Nova Friburgo, onde um policial militar foi assassinado pelo atirador que tinha um registro de armas de fogo. Então, a gente está falando também que as próprias forças de segurança, elas também são vitimadas pela população civil ter acesso, amplo acesso às armas de fogo no Brasil. Pode passar, por favor. E o que a experiência internacional aponta? Os Estados Unidos têm uma tributação específica sobre armas e munições desde 1937. O Chile também tributa armas no imposto seletivo, e na Colômbia nós temos uma experiência que é como se fosse um IPVA, um imposto sobre a propriedade de armas, que tributa 10% do salário mínimo todo ano a quem tem essa propriedade de armas e munições. Então, a experiência internacional mostra que as armas e munições precisam ser sobretaxadas. Pode passar, por favor. Sei que não é tema dessa audiência, mas é preciso aproveitar essa oportunidade de estar aqui nesse momento tão relevante com o relator da reforma para falar de outras 2 propostas que são relevantes para o debate de gênero. E é preciso falar também da redução da tributação sobre fraldas infantis e geriátricas. As fraldas, elas estão na alíquota máxima de IVA na reforma. As fraldas hoje, pela redação do PLP, têm a mesma tributação de perfumes, joias, pedras preciosas, estão tributadas na alíquota máxima de IVA. E a nossa proposta é que
sendo um produto essencial, ligado à saúde, ligado ao trabalho de cuidado, deveria ter a sua essencialidade reconhecida também para fins tributários. Então, pode passar, por favor. Se a gente tem que a maior parte dos idosos que são dependentes, que precisam de ajuda para realizar as atividades de vida diária, estão nas famílias com renda menor que um salário mínimo, 55% das crianças na primeira infância estão no CAD único, e isso faz com que a gente tenha um esforço maior das mulheres que estão sobrecarregadas nesse trabalho de cuidado. As mulheres, elas realizam essas tarefas de cuidado e elas gastam o dobro de horas que os homens nos trabalhos de cuidado e trabalho doméstico. E é importante dizer que isso não é só tempo gasto em trabalho de cuidado, é recurso gasto em trabalho de cuidado. Então, as famílias chefiadas por mulheres negras, por exemplo, elas gastam 80% mais em produtos relativos à higiene e cuidados do que famílias chefiadas por homens brancos. A gente está tributar mais pesadamente produtos essenciais sobrecarrega o orçamento das mulheres. E nós temos aqui também a planilha, esse estudo do Banco Mundial, que ele elenca 160 produtos, cestas de produtos que são mais consumidos pelos 40% mais pobres em comparação aos 10% mais ricos. E as fraldas são o 8º item que mais pesa no orçamento das famílias mais pobres quando comparado às famílias mais ricas, justamente porque há uma sobre-representação de crianças e idosos nesses lares, que têm os lares que estão na parte de baixo da pirâmide. Pode passar. E a terceira proposição é a questão de inclusão de medidas fiscalizatórias. Aí eu estou passando rápido por conta do tempo, mas as emendas foram protocoladas pela senadora Zenaide, elas estão mencionadas e numeradas aí. A questão de inclusão de medidas fiscalizatórias é nada mais, nada menos do que cumprir o que a própria Constituição e a própria reforma tributária nos dizem de que é preciso fiscalizar esses benefícios tributários, porque isso é recurso público, é gasto tributário, é uma renúncia de receita, é preciso fiscalizar. Estou no meu minuto final. E pode passar. E o que a experiência internacional demonstra nos estudos relativos a, por exemplo, redução da tributação de absorventes. Diversos países já fizeram a redução na tributação. Onde houve redução no preço? Houve redução no preço onde foram estabelecidas medidas fiscalizatórias e medidas de participação popular. Então, os estudos internacionais mostram que no estado de Nova Jersey, na Austrália, na Alemanha, houve sim repasse no preço. E o que se assemelha nesses estados, nesses estados e países? Que houve um engajamento e houve participação popular e houve fiscalização e houve medidas de accountability desses benefícios tributários. Então, há diversos estudos internacionais que demonstram isso. Pode passar. Segundos. E vou me manter dentro do tempo. Essas são as 3 propostas que nós trazemos aqui. A inclusão de armas e munições no imposto seletivo para manter a tributação de armas como está, para não ter uma drástica redução. Esse é o ofício, senador, que foi assinado por mais de 150 entidades, pedindo aos senadores que incluam, sim, armas e munições no imposto seletivo. É uma questão pela vida das mulheres, por direitos humanos e por justiça tributária. E também a redução de fraldas infantis e geriátricas. Não é possível a gente ter uma reforma que vai colocar fralda sendo tributada igual relógio, perfume, pedras preciosas. São produtos essenciais, os senhores sabem disso. E, por fim, medidas fiscalizatórias para garantir que esses benefícios tributários sejam repassados no preço. Obrigada.